Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, dependendo, é claro, do conhecimento que o candidato tiver sobre gramática. O candidato que dominar o assunto de gramática vai poder sacar o gabarito dessa questão o quanto antes. E com isso restará mais tempo para se resolver questões mais difíceis. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, nós vamos comentar uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, dependendo do quanto o candidato dominar o assunto de gramática. Se o candidato dominar bem esse assunto, vai poder sacar o gabarito dessa questão o quanto antes e com isso restará mais tempo para se resolver o resto da prova. Então vamos lá. Prefeitura de Campos dos Goytacazes, auditor fiscal de tributos municipais 2024. Estamos vivendo uma crise interna, a das relações humanas, acerca da expressão destacada, pode-se afirmar que a. O termo a classifica-se como pronome pessoal, indicando a referência à crise citada anteriormente. B. Caso a expressão das relações humanas fosse substituída por sua variante no singular, o emprego da crase seria obrigatório. C. Por meio do emprego de uma figura de linguagem, pode-se identificar e reconhecer a supressão de um termo anteriormente expresso. D. O artigo a, que compõe a expressão destacada, tem como principal função evitar a redundância quanto ao significado da estrutura apresentada. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: o que se pode afirmar corretamente sobre a expressão destacada? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova. A fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão. Quando terminar de ler essa questão, já vai ser possível sacar uma coisa. Na expressão destacada, nós observamos a supressão do termo crise. Termo esse que nós identificamos por ter sido mencionado anteriormente. Então nós temos uma figura de linguagem, no caso o zeugma, que consiste exatamente nisso, na supressão de um termo anteriormente citado. Então a alternativa C já está correta. Se encontrarmos qualquer outra alternativa que responda corretamente à pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada, mas isso não acontece. Será que nós deixamos para mais tarde a identificação dos erros de cada alternativa incorreta? Eu diria que nem precisamos. Vejam, por exemplo, o absurdo da alternativa A. Jamais nós podemos dizer que esse A seja um pronome pessoal, e sim um pronome demonstrativo, já que pode ser substituído por aquela. Sobre a alternativa B, vamos fazer exatamente isso que é sugerido. Vamos substituir o termo das relações humanas por seu equivalente no singular. Vejam como a frase fica: de modo algum o emprego da crase seria obrigatório. De certa forma, pelo contrário, porque esse a é somente preposição, não leva crase. Sobre a alternativa D, para começar, que o a, nesse caso,
não é artigo definido, e sim pronome demonstrativo, como nós já mostramos, já que pode ser substituído por aquela. E mesmo que fosse um artigo definido, a função de um artigo é acompanhar o substantivo, não evitar redundância, como diz essa alternativa. Então, a alternativa C é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Tudo isso que nós comentamos pode ser sacado já na fase de pré-leitura, pelo menos para o candidato que dominar o assunto de gramática. E nessa fase, o que nós costumamos sugerir é que se marque uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julguemos ser o gabarito. Mais tarde, quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão, não vai ter mais dúvida nenhuma. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando as nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.